Irmã Loiara, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Tudo bem? Paz, Senhor, tô bem. Marcos, capítulo 16, versículo do 1 ao 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salome e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam uma às outras: quem vai tirar a pedra? Porque a pedra era muito grande. Mas quando olhavam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Eles vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Agradeço a rica oportunidade. Mateus, capítulo de número 28, versículos 1 ao 20. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus, perto dele, disse: Deus me deu todo o poder do céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam seus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Missão da vida: viver e anunciar o amor de Deus. A evangelização revela para todas nós o grande amor de Deus para conosco e para com a humanidade. Um Deus que busca restaurar as pessoas, dando uma nova perspectiva para a vida de cada uma, por meio do anúncio das boas novas, a graça imerecida oferecida para todas nós e para a humanidade. Para esta missão, a de anunciar as boas novas, Deus chama as pessoas que estejam dispostas a ouvir e servir como representantes do seu reino na terra. O Evangelho não está preso às limitações humanas, está
além de grupos, pensamentos, ideologias ou posições políticas. É a própria graça de Deus e atende às necessidades de todas as pessoas, transformando vidas em todo tempo e lugar. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Esta palavra é uma ordem de Jesus para que o Evangelho, as boas novas de salvação, seja proclamado para a humanidade e, uma vez crido, se façam novas discípulas e promovam o avanço e o crescimento do reino de Deus. Nós vivemos uma sociedade com profundas transformações e notável saber científico-tecnológico, mas, infelizmente, isso não diz respeito ao processo de igualdade entre as pessoas. Lamentavelmente, a religião, que teria o alegado papel de religar as pessoas a Deus, tem sido um importante fator de aprisionamento e adoecimento das sociedades, uma vez que se tradicionalizou que a igreja, de um Cristo comercial, exclusivo do sistema que beneficia um clérigo privilegiado que exerce forte controle social sobre as pessoas, perpetuando a desigualdade, a desumanização e naturalização da interrupção da vida das pessoas. Se tradicionou que isso é servir a Cristo. Não fomos chamadas para controle social do mundo, e sim para pregar o Evangelho entre todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo de número 10. Não percamos tempo com palavras lastreadas pelo ódio, a pretexto até de defender pautas reacionárias de costumes ou a fé. Não troquemos a pregação, o anúncio do reino de Deus, em patrulhamento da vida das pessoas, para que se convertam a essa ou aquela ideologia, ou então sejam perseguidas, demonizadas e eliminadas. Neste culto em que celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo, reafirmamos o ide, o anúncio do Evangelho, as boas novas da graça, do amor, de salvação, do nosso Mestre, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Portar as boas novas na vida. A pessoa ligada em e com Jesus se torna a mensagem e possui apenas uma missão: viver e ser a mensagem que tem por missão fazer conhecido em todas as nações o Evangelho de Cristo como boas novas de salvação. Nossa missão não é mudar o mundo. Como trigo, não podemos impedir que o joio cresça ao nosso lado. O joio será sempre arrancado, ou será arrancado, quando por ocasião da colheita, e quem fará será Jesus por ordem aos seus anjos e não nós. Durante o tempo determinado para que a pessoa cristã permaneça na terra, cabe a ela, cabe a nós refletir a luz do Evangelho de Cristo e viver piedosamente para que em tudo sejamos exemplo, produzindo o fruto do Espírito que resulta num exemplo de boa conduta, numa pessoa sincera e séria, que comunique com palavras corretas. Dessa forma, as pessoas que vivem suas vidas na corrupção do mundo enxergarão e entenderão
a mensagem, poderão ser tocadas pelo Espírito de Deus, se arrependerão e se tornarão seguidoras de Cristo. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Nossa missão não é mudar as pessoas. As pessoas sempre vivem e viverão de acordo com os seus tempos e conhecimentos, pelos princípios que julgarem e entenderem serem os corretos. A ignorância dessa realidade da vida leva às inimizades, às batalhas desnecessárias com pessoas que temos o dever de amar, de ajudar a serem salvas. O Evangelho não se impõe. O anúncio das boas novas não se dá pela força, mas pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 18 e Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Evangelho é a demonstração, é Deus a nos dizer e nos ensinar que existe uma opção melhor na vida, melhor que a dor, melhor que o sofrimento, melhor que a frustração, melhor que os preconceitos, melhor que o ódio, melhor que os dogmas religiosos, melhor que os sistemas das religiões. Como vimos em Mateus capítulo 28, havendo ressuscitado, aparecido para algumas mulheres. Algum tempo depois, Jesus chegou perto das suas discípulas e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que as pessoas sejam minhas seguidoras, batizando essas seguidoras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, aleluias, até o fim dos tempos. É evidente que a nossa missão é falar das boas notícias para as pessoas de todas as nações. Muitas pessoas verão e ouvirão a mensagem, entenderão e aceitarão, outras não. E Jesus já sabia disso. Por isso disse: não são todas as pessoas, mas quem crer será salva e quem não crer será condenada. Marcos capítulo 16, versículo 16. Essa condenação não diz respeito a juízo proferido por seres humanos. A nenhuma pessoa foi dada essa missão ou condição de obrigar a outra a crer ou julgar a outra por não crer. O que importa na missão é que todas as pessoas ouçam o Evangelho. Marcos capítulo 13, versículo 10. Não ofenda, não julgue, não odeie as pessoas. Não entre em polêmicas dogmáticas a pretexto de defender a fé. Ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Viva e anuncie para elas o Evangelho como boas novas, o amor de Deus, acreditando que crerão. Missão da vida: viver e anunciar o amor de Deus. É feliz a pessoa que tem na vida esta como sua única e sublime missão.